Irmãos, podem sentar-se. Palavra de Deus do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Atos 2, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Até aqui. Pai querido, Deus da graça, do amor, da bondade, Deus da verdade, rogamos-te agora a assistência deste Espírito glorioso, cuja memória nós comemoramos em Pentecostes, na liturgia de hoje, e te pedimos, Deus, que segundo este Espírito, nós venhamos a compreender retamente todas as coisas, para a glória do Senhor e a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse de manhã, Lucas é o único dos escritores do Novo Testamento que faz esta abordagem com esta cena de Pentecostes. E ao mesmo tempo é o único que tem o cuidado, por assim dizer, de estabelecer uma conexão, uma continuidade com a aliança no Antigo Testamento. A aliança feita com Adão prefigurava Cristo Jesus, e todas as renovações das alianças feitas ao longo do Antigo Testamento, até que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar-nos da lei. E Jesus continua este ministério da aliança antiga, demonstrando que tudo que estava no Antigo Testamento dizia respeito a Ele. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para Ele. Tudo que está narrado nas histórias dos reis, dos profetas, nos sacrifícios, tudo o que acontece no Antigo Testamento reclama a pessoa de Jesus, aponta para a pessoa de Jesus e vai terminar, por assim dizer, no ministério de Jesus. Tanto é que no dia da sua ressurreição, quando ele encontra com os discípulos de Emaús, ele fecha o cano do Antigo Testamento em relação a si mesmo, dizendo que o Antigo Testamento ele não é só cristocêntrico, ele é cristológico. Ele diz assim: vocês não sabiam que o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Este era o cânon. Vocês estão ouvindo? Não é a potência da minha voz, porque eu não tenho voz para tudo isso. Dá uma mexidinha aí, alguém que entende do som, por favor. Eu sei que nessa hora todo mundo se entreolha, ninguém sabe quem é, mas quem sabe quem é, vai lá. Irmãos, então Lucas é o único que demonstra que existe essa conexidade, das alianças lá no Antigo Testamento, e quando chega nesse dia de Pentecostes, o que está explícito é que é também um cumprimento daquelas promessas. Porque o cânon era a lei em Moisés, os profetas maiores e menores, e também nos profetas anteriores, Elias, Eliseu e assim por diante, e nos Salmos. Então Jesus disse: olha, o que vocês leem no Antigo Testamento, o que vocês entendem do Antigo Testamento, ou vocês leem de mim, ou entendem a minha pessoa, ou vocês não terão lido o Antigo Testamento com proveito. No livro de João, ele diz assim: examinai, pois, as Escrituras, porque delas de mim dão testemunho. Obviamente que Jesus não estava falando das cartas de Paulo, porque Paulo nem convertido era. Não estava falando do Novo Testamento, porque ele não existia. Jesus estava falando para os doutores da lei: leiam o Antigo Testamento, leiam Moisés, leiam os profetas,
leia os salmos, leia aquelas histórias, aquelas narrativas, e você vai ver que elas desaguarão em mim, na minha pessoa. Então, Lucas estabelece essa conexidade, e ele diz que Pentecostes, além de ser, digamos assim, o auge desta aliança agora expandida de Israel para todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas conhecidas debaixo do céu, diz também que é o cumprimento de certas profecias, de maneira muito especial do livro do profeta Joel. Então, Pentecostes se cumpre, ou cumpre-se em Pentecostes, tudo que Deus havia prometido aos homens, lá em Adão, em Gênesis 3,15, mas sobretudo em Abraão, em Gênesis 12, que todas as nações da terra seriam abençoadas, e Pentecostes é a bênção de Deus pelo Messias a todas as nações, a todos os povos, todas as línguas debaixo do céu. Portanto, é isso que nós olhamos e compreendemos no mistério de Pentecostes. Como diz Agostinho, quando nós olhamos para esta festa, nós entendemos que o Novo Testamento está latente no Antigo, mas o Novo Testamento é a plenitude do Antigo, cumpre o Antigo Testamento. Então, agora, não mais uma aliança antiga, não mais uma aliança feita nos sacrifícios, não mais uma aliança de obras, não mais uma aliança de obediência, mas uma aliança de fé, uma aliança de graça, uma aliança de misericórdia, uma aliança de um Deus todo propício, todo voluntarioso, todo, digamos assim, tomando a iniciativa para derramar misericórdia, derramar graça, ofertar perdão por meio de Cristo a todo aquele que, ouvindo o Evangelho, pela fé, aceita Jesus. Então, esta é uma festa, irmãos, maravilhosa, porque esta é uma festa que vence todas as barreiras linguísticas, étnicas, sociais, culturais e de qualquer outra matiz, porque o Espírito Santo, ele é irresistível. Uma das nossas doutrinas da graça diz que a graça de Deus é irresistível. Querendo Deus, ninguém pode impedir. E Deus, quando quer salvar um pecador, não importa a altura, a profundidade, a amplitude, a cor do seu pecado, o lugar onde ele esteja, o que ele tenha feito, qualquer que seja a sua sujidade, a sua imundície, este Espírito restaura, este Espírito cura, este Espírito purifica, este Espírito dá vida, este Espírito santifica e este Espírito nos dá a capacidade e nos habilita, por assim dizer, para acolher a salvação em Cristo Jesus. Este é, por assim dizer, o pano de fundo teológico da solenidade de Pentecostes. Mas eu gostaria nesta noite de demonstrar quais são os efeitos práticos, irrenunciáveis de uma igreja que está sob a orientação, a persuasão e a condução do Espírito Santo. Porque falar que uma igreja é pentecostal é quase que uma redundância, porque ou a igreja é pentecostal ou ela não é igreja. Vocês sabiam disso? A igreja talvez possa até não ser presbiteriana, mas pentecostal todas têm que ser. Mas em que sentido? Todas elas devem ser cheias do Espírito, todas elas devem andar no Espírito, todas elas devem ser iluminadas pelo Espírito, e todas elas devem viver do Espírito, porque onde não há o Espírito Santo, não há que se falar em igreja. A ausência do Espírito Santo torna aquela reunião de homens, primeiro, numa reunião de homens presunçosos, porque estão reunindo com base na sua vontade. Segundo, o que eles fazem não passa de sinagoga de Satanás. Portanto, a igreja, ela é plena do Espírito, cheia do Espírito, vive do Espírito, encaminha-se no Espírito Santo, ou ela, de fato, não é igreja. Então, a igreja presbiteriana, ela tem que assumir-se também como uma igreja pentecostal, mas não de uma igreja que segue a tradição do
do pentecostalismo, mas uma igreja que valoriza o Espírito Santo, que ora ao Espírito Santo, que escuta o Espírito Santo, que é dócil, que é atenta, que é inclinada, que é, sobretudo, sensível ao Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque é fácil falar que fazemos as coisas porque somos iluminados pelo Espírito Santo. Sabe por que conselhos e concílios erram? Erram porque não estão orientados sobre o Espírito Santo. Sabe por que líderes religiosos falam bobagem? Falam porque estão estribados aqui, e não no Espírito Santo. Sabe por que teólogos escrevem grandes cacas, grandes heresias? Porque eles confiam demais nos seus títulos acadêmicos, demais nos seus tutores. Não por nada, nós precisamos voltar a esses inícios em que, sem recusar a inteligência, sem abrir mão da nossa capacidade de julgar, sem abrir mão da nossa, digamos assim, responsabilidade como homens de fé, nunca deixarmos de ser completamente conduzidos pelo Espírito Santo. Porque se houver uma única brecha onde o Espírito não influencia, é aí que Satanás aterriza. Se houver em nós uma única fissura, onde o Espírito Santo não está ali cobrindo com a sua graça, é justamente ali que o mal se instala. E nós precisamos, irmãos, estar envoltos desse Espírito, como em Pentecostes. E aí, irmãos, eu quero dizer 4 passos, que eu sei que alguém vai dizer que pode ser 4, pode ser 5, pode ser 8, mas eu quero chegar em 4. 4 passos que é inevitável ao ler Atos 2. Primeiro, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar a igreja à palavra. A primeira atitude de Pedro, qual foi? Pregar. E pregou o Antigo Testamento, e pregou em Joel, e pregou em Salmo 2, e citou outros textos das Escrituras, e apontou para o Antigo Testamento e disse: olha, tudo que nós esperávamos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós desejávamos, se cumpriu nesta manhã, e já estava prometido lá nos profetas, lá nos Salmos, lá no Antigo Testamento. Quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, ela se volta para as Escrituras, ela tem desejo de ouvir a palavra, ela não está preocupada com milagres, com experiências sensoriais, ela não está em busca de emoções, ela não quer um culto estético. O que ela deseja é que Deus fale com poder, que Deus fale com graça, a ponto de virar a nossa vida de ponta cabeça, de desconstruir as nossas seguranças, de pulverizar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, de modo a desnudar-nos diante dos homens. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja dependente de que o culto seja centralizado, focalizado na palavra dele, na palavra de Deus. Irmãos, é fácil perceber quando o Espírito Santo está, por assim dizer, dormente na igreja. O púlpito fala de política, fala de psicologia, fala de coach, fala de mensagens bonitas e agradáveis, o púlpito conta histórias, o pregador desfila o seu presunçoso conhecimento acadêmico, as pessoas querem ouvir uma palavra legal, uma piada, que o sujeito suba aqui, quem sabe, eu faço uma massagem no nosso ego, ou então conte uma piadinha para tornar a nossa vida mais leve, porque afinal de contas o mundo está duro. É guerra para um lado, pandemia do outro, doença ali, desemprego acolá, confusão aqui. Quem sabe alguém aqui que torne isso daqui um picadeiro. E ao invés de usar terno e gravata, ele pode pôr aqueles sapatos desse tamanho, um nariz vermelho, sei lá, contar umas piadas. Mas qualquer outra coisa que daqui sair e que não for as Escrituras, é porque aquela igreja está convidando o Espírito Santo a ir embora. De maneira nada gentil. Porque o Espírito Santo, a primeira ação dele é levar o crente, é levar o pecador, é levar a igreja a confrontar-se com as Escrituras, a ouvir a palavra de Deus. Isso você vai ver em todo o Novo Testamento depois. Lembre-se de Lídia. Paulo vai pregar, reúne na beira de um rio,
vê umas mulheres lá lavando roupa, fazendo alguma coisa, e de repente Paulo resolve pregar, mas Lídia está ouvindo, Lídia não compreende. Lídia está ouvindo, mas Lídia não entende. Até que o Espírito Santo faz o quê? Destranca a mente de Lídia. E ela compreende as Escrituras. E ela compreende o Evangelho. E ela o aceita. E assim, toda vez que há uma conversão nas Escrituras, é porque o Espírito leva aquela pessoa a compreender a palavra. Lembram-se do eunuco da rainha de Candace? Ele está lendo para o profeta, mas ele não sabe de quem o profeta diz. O Espírito Santo leva Filipe até o encontro com ele. Ele sobe na liteira, ele explica o Evangelho. E imediatamente o Espírito abre aquela mente e aquele homem dá o passo da fé. Portanto, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que deseja as Escrituras. Ela não tem tempo para programações que enchem e engordam os crentes. Ela não tem tempo para brincar de casinha. Ela não tem tempo para fazer certas reuniões que nós não somos confrontados nas Escrituras. Ainda mais agora que os dias são maus. Ainda mais agora que Cristo se aproxima. Ainda mais hoje que Satanás está mais furioso do que nunca, porque ele sabe que não tem mais muito tempo. A igreja precisa voltar às Escrituras. E cada crente, em particular, tem que ser diligente, tem que ler a palavra. Segunda coisa que o Espírito Santo faz. Eu estou me baseando no capítulo 2, que você deve ler em casa. Depois que Pedro expõe as Escrituras, o Espírito Santo despedaça o coração dos ouvintes. A palavra traspassa, fura, os corações ficam compungidos, eles se veem desamparados, necessitados de salvação, necessitados de conversão, necessitados de jogar a vida velha fora. E olha, se você é honesto e leu esse texto com inteligência, não havia pagãos ali. Não havia homens que não conhecessem Deus, que não conhecessem a aliança. Eram judeus vindos de todas as partes do mundo. Salvo o melhor juízo, são 14 regiões do mundo conhecido de homens que estão ali para a festa de Pentecostes. Cada um ouve na sua própria língua. E quando eles ouvem as maravilhas de Deus, quando eles ouvem a promessa da salvação, quando eles ouvem sobre Jesus, o coração daqueles homens ficam compungidos. Irmãos, que falta faz na igreja homens e mulheres de coração contrito? Que falta faz numa igreja homens e mulheres de coração rasgados pela palavra, feridos pela palavra? Como faz falta numa igreja pastores, presbíteros, diáconos, humilhados pelas Escrituras? Como faz falta? E o Espírito Santo quebranta o nosso coração. Ele demonstra o nosso desamparo sem Cristo. Ele demonstra a estultice e a tolice de firmar-nos em qualquer outra coisa que não seja a graça. Ele demonstra como nós somos legalistas, moralistas, e por isso mesmo infelizes. E nós precisamos, irmãos, que o nosso coração seja furado, trespassado pela palavra, que nós choremos verdadeiramente o nosso pecado, se é que nós queremos fazer uma experiência de enchimento do Espírito. Você sabe que na física, mas também, em certo sentido, na filosofia, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, no mesmo tempo. Pecado e Espírito Santo não ocupam o mesmo templo. Iniquidade, impiedade e Espírito Santo não ocupam o mesmo corpo. Não é possível. Portanto, mas é preciso que nós façamos essa limpeza na asepsia da palavra, na acepção da palavra asepsia. É preciso que nós deixemos que o Espírito Santo, furando o nosso coração, nos limpe a partir de dentro, para que nós possamos acolher Jesus como Salvador.
Terceira coisa importante desse texto: uma vez que os seus corações são furados pela palavra, imediatamente eles obedecem a Deus. Porque eles perguntam: o que é preciso fazer para que nós sejamos salvos? E Pedro diz que é preciso ser batizado, para que sejam removidos os pecados e eles recebam o quê? O Espírito Santo. E a isso dá-se o nome de obediência. Onde não há obediência, é porque não há o Espírito Santo. O Espírito de Deus é um espírito de decoro, de decência, de submissão, de docilidade. É um espírito de ordem, de decência, mas é um espírito de obediência. Jesus era obediente ao Pai por causa do Espírito. Os profetas obedeceram à visão que receberam porque o Espírito os persuadiu. A igreja venceu e vencerá na medida em que ela, ouvindo a Deus pelo Espírito, obedecendo, ela será salva. Lembra das 7 cartas no Apocalipse? Quem ouve o que o Espírito diz às igrejas, esse ouvir o que o Espírito diz, é obedecer o que o Espírito diz. E nós precisamos de um povo, irmãos, sermos um povo que de tal maneira compreendeu o que o Espírito quer de nós, que nós somos obedientes em todas as áreas da vida, da sexualidade às finanças, da vida devocional ao cumprimento da missão, dos relacionamentos interpessoais ao exercício responsável e amoroso da verdade como autoridade na igreja e no mundo. O que faz um homem ter autoridade na igreja não é o fato de ser eleito, e não é o fato de ser ordenado, é o fato de estar ou não cheio do Espírito. Isso faz a diferença. E no mundo, a mesma coisa. O que faz com que o homem tenha autoridade não é porque ele tem um número X de votos, nem uma aliança. É se o Espírito está sobre ele e ele está respondendo àquela oportunidade que Deus lhe deu de servir. Caso contrário, será sempre usurpador, em qualquer contexto. Porque o Espírito de Deus não é o Espírito só do crente, só da igreja. É o Espírito que lá no primeiro dia da criação estava sobre o caos, pairando sobre as águas. E ele nunca se apartou da cultura, da política, da igreja. Ele sempre esteve presente. E agora, muito mais, porque a sua descida é definitiva em Pentecostes. Mas como o próprio Paulo diz, é possível entristecer o Espírito. É possível, sob certo sentido, extinguir o Espírito. É possível não sentir o Espírito. Não por causa dele, claro. Por causa de nós mesmos. Irmãos, ouvindo a palavra, com os corações contritos, nós obedecemos a Deus. E por último, não menos importante, olha para Atos 2, 42, 47. Você se recorda aqui que está em Atos 2, 42, 47? Lembra? Aquilo é o resultado visível, mensurável, histórico do que o Pentecostes faz. Se você quer saber se a Igreja Presbiteriana Central de Itapira é uma igreja que está deixando-se conduzir pelo Espírito Santo, use o critério de Atos 2, 42, 47. E qualquer outra igreja, esse é o critério. Claro, aquela igreja não era perfeita. Porque ela tem Ananias, ela tem Safira, ela tem os judeus que vão desprezar as mulheres, as viúvas dos judeus gregos, por isso que surgiu os diáconos. Ela tem problemas. Como essa igreja aqui tem problemas. Como qualquer outra igreja tem dificuldades. Não há igreja que não tenha. As igrejas são mais puras ou menos puras, mas nunca são plenamente puras. Elas podem ser plenamente impuras, mas plenamente puras aqui não serão. Nunca. Mas Atos 2, 42, 47 é o resultado mensurável, histórico. É como uma fotografia que separa no tempo um recorte
daquilo que o Espírito Santo faz. Vocês lembram das coisas que estão lá? Eram perseverantes no quê? Na doutrina, no ensino, na oração, né? Na partilha, na comunhão. Não havia sequer necessitado entre eles. Tomavam as refeições com singeleza de coração. E o mais interessante, louvavam a Deus de casa em casa, estavam todos os dias no templo, e o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Esse é o crescimento da igreja. Irmãos, sei lá, vocês compreenderam onde eu quis chegar, o que foi que eu disse nessa noite. Mas o fato é que nós precisamos desesperadamente clamar: vinde Espírito Santo. Enche as nossas vidas, enche o nosso coração. Como um fogo em Pentecostes, purifica esta igreja, transpassa os corações, dá-nos sensibilidade à Tua palavra, desejo da mesma, e faz de nós, ó Deus, ter a mesma vida de Atos 2, 42, 47, ou de Atos 4, 31, ou de Atos 5, você pode escolher aí, são todas fotografias muito claras do que o Espírito Santo faz na igreja. Desejemos isso, anelemos isso, busquemos isso, se é que de fato você está no Senhor, se é que de fato você ama esta casa, este lugar que Deus plantou aqui para ser como um farol nessa sociedade envolta em trevas. Que Deus nos ajude, irmãos, e faça de nós homens e mulheres cheios, transbordantes do Espírito de glória. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, e renovemos a nossa fé.